Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos aí hoje, né, o clássico majestoso Corinthians e São Paulo, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, essa retomada, né, pós-data FIFA também, um jogo importante para nossa equipe, por conta, obviamente, já de ser um clássico, de fazer um tempo que o Corinthians não vence o São Paulo, de uma resposta também do Corinthians quando volta de data FIFA, né? A gente já tem, o torcedor já tem um pensamento, pô, quando o Corinthians volta de data FIFA, parece que volta pior, né? Então temos todo esse contexto para a partida de hoje. Tomara que a gente consiga a vitória. E finalmente, né? Fim de data FIFA aí no ano de 2025. Daqui para frente é só futebol. Vamos falar de campo, de Corinthians. Não aguentava mais essa situação política do clube. Vamos voltar a falar do campo de futebol, finalmente, família. Bom, peço que me sigam nas redes sociais, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, para você que está precisando de um dinheiro aí para essa reta final de ano, para fazer as compras, para fazer uma viagem, não importa, né, qual seja a sua situação financeira, a Mais Ágil vai fazer aí a facilitação do empréstimo para quem é CLT. Então você que trabalha de carteira registrada certinho, vai conseguir as melhores taxas com a Mais Ágil. O desconto vem direto na folha salarial. Tudo certinho, tudo bom aí pra você, tá? Aproveitar. Então, vou deixar o telefone da Mais Ágil aqui, tem um link na descrição também. Aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians. E não podia deixar passar também, hoje é quinta-feira, um feriado, dia da consciência negra no Brasil, tá? Então, uma data aí de reflexão e tudo mais. Vamos pra cima e vai Corinthians. Hoje, 7h30, temos Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, 34ª rodada do Brasileirão. Ontem tivemos alguns jogos, né? Vou até puxar aqui para vocês, pra gente colocar os resultados na tela. Palmeiras e Vitória ficou em 0-0, Fluminense venceu o Flamengo por 2-1, Grêmio venceu o Vasco por 2-0 e Santos e Mirassol empataram em 1-1. Tá? Então, o Corinthians tem aí a oportunidade de dar um salto na tabela, ganhar ali umas 2, 3 posições, né? Dependendo aí dos demais resultados de hoje também, tá? Pontos de atenção. O técnico Dorival Júnior e o Corinthians, né, como um todo, não divulgaram a lista de relacionados para a partida de hoje, tá? Então, as 3 dúvidas que a gente falou ontem, Hugo Souza, Maicon e Memphis, ainda são dúvidas, né? Um ponto também relevante nisso, eles treinaram ontem, os 3 treinaram ontem, então assim, a tendência é que eles estejam no jogo de hoje. Mas, né, tudo pode acontecer, já que eles não divulgaram essa lista de relacionados para esse jogo. Bom, vamos às informações da partida. Transmissão na TV aberta pela Record, na TV fechada pelo Premiere e no YouTube pela Cazé TV. Então, opção não falta para você assistir o clássico majestoso de hoje. A arbitragem fica por conta do Anderson Daronco, então já sabe que vai ser um jogo picotado. Um jogo toda hora parando o jogo no meio-campo, encostou no meio-campo é falta, já sabe como funciona. O time do Corinthians tem alguns desfalques, né? O volante Ranieri, o Ranieri tá machucado, o Garro tá suspenso. Então são os 2 principais desfalques aí da equipe do Corinthians. E o nosso adversário tem uma lista extensa de desfalques, tá? Lucas tá fora, Arboleda tá fora, Enzo Dias, Marcos Antônio, Rodriguinho, Wendel, Oscar, Luan, Caleri, André Silva, Rian Francisco, Diné e o Dineno. Olha o número de lesões, fora os jogadores que foram convocados, né? Fora os jogadores aí de São Paulo que foram convocados, e são dúvidas, tá? E são dúvidas aí para a partida de hoje contra o Corinthians. Então, cara, é um jogo em casa, torcida única, a torcida praticamente esgotou aí os ingressos, então é promessa de casa cheia. Tá na mão agora do Dorival e do nosso elenco, tá? A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu.
Meio campo com Maicon, José Martinez, Carrilho e Breno Bidon. E o ataque Memphis e Yuri Alberto, podendo ter ali o Guinegão como titular, podendo ter o Felipe Longo, né, como titular, dependendo aí dos 3 jogadores, né, que eu falei, Hugo Souza, Maicon e Memphis Depay. Bom, família, quero saber o palpite de vocês, tá? Para essa partida de logo mais entre Corinthians e São Paulo. E também fica aqui o convite para nossa live pós-jogo. Acabando aí o Clássico Majestoso, a gente entra ao vivo aqui no YouTube para debatermos um pouco, né, do que foi a partida e voltarmos, né, a falar de futebol sobre o campo. Parte ali, ó, tática, técnica, entender ali os próximos jogos do Corinthians e essa preparação também para a Copa do Brasil, tá? Bom, outra atualização importante: Dorival, Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram denunciados no STJD por conta dos protestos que fizeram no jogo contra o Internacional, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Foi aquele jogo Corinthians Internacional que saiu pênalti pro Inter nos acréscimos, um pênalti que não existiu, né? Um pênalti que não existiu. Teve o gol do Corinthians do lateral esquerdo Hugo, que tem uma linha que o VAR traçou, né? Uma linha de impedimento que é absurda também, você não consegue ter certeza porque o lance tá na diagonal e foi marcado o impedimento e deram um pênalti assim bizarro pro Inter, né? Um pênalti extremamente bizarro. A diretoria do Corinthians reclamou, o Osmar, o Fabinho Soldado, o próprio técnico Dorival, e aí agora chegou a denúncia, vai para julgamento e tal, uma bagunça. E assim, cara, para mim demora demais. Demora demais, a gente tá falando de uma situação do dia 1º de outubro. Essas coisas têm que acontecer em 1-2 semanas. Demora muito para ter o julgamento. Quando vai sair a punição, né? Por exemplo, pode prejudicar o Corinthians numa reta final agora de Copa do Brasil. Caso, né, se confirme a suspensão do Dorival. Do Fabinho e do Osmar não faz tanta diferença assim, né? Do Osmar, 0, inclusive. Mas, pô, tem que ser mais rápido, né, esse tipo de julgamento, seja para punir ou para não punir, tanto faz, né, o nível de punição e tudo mais. Mas enfim, família, então foi feita aí a denúncia, a gente aguarda a decisão da Justiça Desportiva. Bom, ontem tivemos a apresentação da Safiel na sede da Gaviões, tá? Eu confesso que eu não consegui assistir tudo, eu vi um pedacinho e vi alguns trechos, né, que o pessoal divulgou aí nas redes sociais e tudo mais. Preciso terminar de assistir para ter uma opinião assim formada e tal. Teve um comentário que chegou até a viralizar nas redes sociais, vi algumas pessoas debatendo, que um sócio da Gaviões falou sobre a questão do Sócrates, né? Que o Sócrates não seria favorável a Safiel, porque a Safiel não vem do chão de fábrica, vem de empresários e não sei o quê. Cara, esse discurso, ele é tão vazio, na minha opinião, tá? Tão vazio, porque assim, hoje, quem está no comando do Corinthians? É o pessoal que veio do chão de fábrica? Não é, né? Não é. É só ver o presidente, o vice, o presidente do conselho, todo mundo, que os principais cargos do Corinthians hoje não são de chão de fábrica. Então, assim, se é para ser contra a Safiel por esse motivo, né, o que na minha opinião não seria uma justificativa, mas vamos seguir essa lógica. Se fosse por esse motivo, então tem que tirar essa diretoria que tá lá, porque eles também não vieram de chão de fábrica. E aí? E aí? Tá vendo como não faz sentido, sabe, usar esse argumento? E eu garanto pra vocês também. O Sócrates não estaria feliz com essa diretoria. Então, buscar justificativa em coisa que não tem uma analogia, sabe? Não tem como linkar uma coisa com a outra. Tá? Então, assim, assim que eu terminar de assistir essa apresentação completa, né, eu posso trazer aqui algum comentário, se tiver algo mais relevante, mas, de um modo geral, é isso. Para mim, continua sendo a principal alternativa para o Corinthians, tá? Bom, o senhor Armando Mendonça prestou depoimento na Polícia Civil, certo? Sobre a questão do relatório da auditoria aí, do desvio de materiais de dentro do Corinthians. E ontem ele convocou, né, algum jornalista para que ele pudesse explicar a visão dele, né, o lado dele. E aí é o padrão, certo? Se o cara foi acusado, ele tem o direito de se defender, tá? Tá tudo bem.
Trouxe algumas falas, né? Vou trazer as principais aqui. Ele falou que nunca desviou o material do Corinthians. Ó, eu nunca desviei um material do Corinthians, nunca utilizei um material do Corinthians para utilização indevida, a não ser para uso quando eu represento o Corinthians nas viagens, com a delegação e para fazer relacionamento institucional, que é uma das funções da presidência. Nunca desviei. O relatório é falho, é errado, tem algum interesse porque atribui a mim coisas que eu não fiz. Tá? Então a principal defesa do Armando é essa, que ele realmente não fez isso, tal. Ok. E aí vem uma fala para mim que é muito importante, tá? Muito importante. Eu deixo muito claro para vocês e para a torcida que está falando que sou ladrão. Se fizerem uma auditoria independente, externa e especializada e constatar que eu desviei um grampo do Corinthians, eu renuncio no dia seguinte. Não precisa de processo disciplinar ou de impeachment. Eu renuncio, eu não piso nunca mais em um jogo do Corinthians. Então ele tá colocando ali, né, a prova, o corintianismo dele nesse sentido do tipo, ó, se fizer uma auditoria externa, de alguém de fora do clube, vem aqui, investiga e comprova, né, que o Armando desviou alguma coisa, ele falou que renuncia no dia seguinte. É bom deixar essa frase destacada, por quê? Porque quem está investigando é uma auditoria externa, no caso, né, que é a Polícia Civil. Acaba sendo uma auditoria externa. É uma auditoria externa, independente e especializada. Não tem nada a ver com o Corinthians, é externo e é especializado. Ponto. Então, Armando, essa investigação está acontecendo. Pronto. Assim que a gente tiver uma decisão da Polícia Civil, a gente traz aqui novamente para o debate. Né? Tinha, por exemplo, no relatório lá que o Armando pegou 131 itens. Ele falou que só pegou 47. E mesmo assim, foi para viagens do clube, para relacionamento institucional. Palavras do Armando. Não é o que está no relatório. Então agora é o relatório contra a fala dele. E aí a Polícia Civil que vai trazer, né, esse veredito para que a gente possa entender o que realmente aconteceu dentro do clube. Fato é, esse material sumiu. Tá? Fato é, esse material sumiu. Se não foi o Armando, foi alguém. Se não foi o Armando, foi alguém. Aí aquela camisa, lembra que eu falei do jogo Corinthians e Palmeiras, que tinha o patch da NFL, né? Tinha lá, tal, eram camisas especiais. Ele falou que pediu para separar, aí fizeram uma requisição. Aí ele falou, não vou retirar. Aí cancelaram a requisição. Aí ele falou, eu não pedi para cancelar. Estão lá guardadas em uma sacola separada para ver para quem será destinado. Só que no relatório tá outra coisa. No relatório tá que você solicitou, aí você descobriu que o pessoal estava investigando, você cancelou. Eram 19 camisas. Aí você cancelou. E mesmo assim você foi lá e pegou 8 camisas sem registrar. Isso que está no relatório. Como que você, não, estão lá guardadas em uma sacola separada? Por que você pegou 8 e deixou as demais lá? Deixou 11? Qual o sentido? Para não usar? Não, tá lá separada para ver para quem que vai? Bom, mais uma vez, a gente aguarda a decisão da polícia. Bom, família, e a última novidade, rapidinho, falando sobre o atleta Guinegão. Já começaram os rumores de uma possível saída do atacante corintiano para o futebol europeu. O Zenit é um dos clubes interessados, tem alguns clubes ali até da Premier League, né, de olho no atleta. E o Corinthians sinalizou o valor de 30 milhões de euros para começar as conversas, tá? O Corinthians colocou, ó, menos de 30 milhões de euros não tem conversa. Então, assim, a gente já vem acompanhando, né, a situação do Breno Bidon há 2, 3 janelas mais ou menos. Agora, a situação do Guinegão, né, que esse ano que ele vem tendo um destaque e tudo mais. Provavelmente teremos uma grande venda aí no final do ano. Provavelmente teremos. Agora é saber quem vai sair e se vai sair apenas um jogador, tá? Vamos acompanhar a decisão do presidente Osmar Stabile, essas atualizações. 30 milhões de euros é um valor considerável, né, pelo Guinegão, é um valor que agregaria bastante para o Corinthians.
vamos aguardar, né? Vamos ver aí se chega, se não chega esse valor, se chega essa proposta nesse nível, para que a gente possa aí, a partir disso, né, debater se o Guinegão deve continuar ou não no Corinthians, tá? Mas só para o torcedor já ir se preparando que teremos uma venda no final do ano. Seja o Breno Bidon, seja o Guinegão, seja o Yuri Alberto. O problema do Yuri é a porcentagem que a gente tem, né? Do Guinegão e do Breno Bidon, a gente tem a maior parte. Então, acontece a venda, o Corinthians recebe a maior parte do valor. Do Yuri, a gente tem 45%, tá? Então, até se faz uma venda boa, para o Corinthians vir um valor baixo, tá? Então é isso, família. Conto com a participação de vocês na live de hoje. Acabando o Corinthians e São Paulo, a gente entra ao vivo, certo? Aguardo vocês. Teremos sorteio aí de assinaturas do Clube de Membros. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!